A partir deste momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde. Com a permissão do nosso Mestre Jesus Cristo, nós estamos iniciando mais um estudo da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, o livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier. MAP, o Movimento de Amor ao Próximo, agradece a sua atenção, agradece o momento em que, penetrando os seus lares, trazemos as informações do mundo espiritual, para que possamos, dentro desses ensinamentos, praticá-los no nosso dia a dia. Muita paz. Hoje estudaremos o capítulo 31, que tem por título Vampiro. Mas vamos à nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Jesus, as falanges espirituais que trabalham no amor, na caridade, e agradecemos este momento em que, em comunhão com este plano espiritual, levamos através deste livro as mensagens e informações que o nosso irmão André Luiz trouxe até nós, para aprendermos, para conhecermos um pouco mais do que é este mundo, esta vida espiritual. Obrigado, Jesus, obrigado à participação de todos no estudo desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Mensagem 31. Vampiro. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestras rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui já temos uma informação importante. Palestras rápida, necessária solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio. Ali, outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora Delísias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Logo após
às 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: "Que há, Justino? Qual a sua mensagem?" O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito: "Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas." Percebemos, olha, vigilantes, ou seja, mesmo a colônia Nosso Lar, no mundo espiritual, ela possui o quê? Vigilantes. Quando nós lemos isso, logo damos uma interpretação nossa, né? Quando um local tem um vigilante ou vigilantes, é que aqueles que ali estão têm a função precípua de estar atento a tudo o que ocorre na região em que ele se encontra. Aqui a mesma coisa. "E por que não a atendeu?" Interrogou a enfermeira. "Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros." "Que me diz?" revidou Narcisa, assustada. "Sim, senhora. Então o caso é muito grave." Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Então, é interessante que quando eles estão neste local, para a gente perceber e avaliar, a Narcisa tem uma visão mais ampla sobre aquela pessoa e André Luiz nem tanto. Agora, isto nos leva a entender que a visão espiritual ela varia, a sua amplitude, os seus detalhes, varia de acordo com a evolução de cada espírito. Como do lado de cá também. Muitas vezes nós estamos num local e determinamos ou detectamos alguma coisa e falamos com alguém e a pessoa não está vendo. No caso, você vê a semelhança do que está sendo narrado aqui. "Filhos de Deus", bradou a mendiga ao avistar-nos,
Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Percebemos também que as promessas que milhões de pessoas fazem dentro dos segmentos religiosos é quando morremos, vamos para lugares o quê? De paz, tranquilidade. Vamos para o céu, não é? Vamos para o lado de Deus. Tudo isso nos são prometido. Mas nem sempre é o que ocorre. Veja a pergunta dele aqui, né? Vamos repetir. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Ela quer. Então ela pergunta onde está, né? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Perguntando a André Luiz, não é? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Se fizermos uma comparação com o nosso lado material, também a nossa visão não está educada. Quantas coisas nós vemos e damos uma interpretação muitas vezes equivocada. Vamos dar alguns exemplos. A vida de uma pessoa, um local em que eu esteja, e normalmente nesta visão os nossos comentários, e nós não percebemos porque desconhecemos, muitas vezes os nossos comentários é em função da nossa elevação moral. Nós podemos ver alguma coisa dentro desta visão, ela vem a nós através, né, do nosso espírito, perispírito, matéria. Mas se o nosso espírito ainda não tem uma certa evolução, um certo padrão vibratório no bem, a nossa visão material muitas vezes nos engana. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas, quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno: faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou: fez muito bem.
comunicando-me o fato. Vamos até lá. Deu para entender, Narciso ia ver aquela irmã, percebe que ela tem que recorrer, no caso aqui, a uma outra pessoa, que é o quê? O diretor, chefe dos vigilantes. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Aqui há um detalhe que muitas vezes a pessoa diz, poxa, mas não quer fazer a caridade porque a pessoa está naquela situação e não é ajudada. Aqui tem um exemplo. Ainda não é o quê? O momento. Então é necessário deixá-la entregue à própria sorte. Senti-me escandalizado, comenta André Luiz. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Resposta, né? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria atrair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviços que respondia negativamente. Ou seja, ela não enxergava além dos pontos negros. É uma coisa interessante. 3 pessoas, 3 espíritos. André Luiz não está enxergando os pontos negros. Narcisa, que enxerga os pontos negros, não está enxergando outra situação que o Paulo está enxergando. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes: 58. 58 pontos negros. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Ou seja, registrada todas elas no perispírito daquela mulher. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Ou seja, vamos fazer uma repetição.
André Luiz só vê aquela senhora, mais nada. Narcisa vê a senhora e pontos negros nela. Paulo, né, o chefe dos vigilantes, ele vê a senhora, os pontos negros, e nos pontos negros ele vê o quê? Rostos de criança. Você vê, numa mesma situação, 3 visões diferentes. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vultos. Recordei, assombrado, os processos da medicina em que muitas vezes enxerga de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno. Mais ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspecto das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com o direito sublime da vida. Nós que estudamos o Espiritismo, né, a ciência espírita, a filosofia, nós que conhecemos muito pouco os debates no planeta sobre a questão da legalidade do aborto, as pessoas que trabalham nisso para esta aprovação, ou seja, aprovar o aborto de qualquer maneira, não conhecem o que nós estamos vendo aqui. Ou seja, acham que aquilo é um problema que, de uma forma ou de outra, surgiu, vamos colocar assim, e que, ao cometer o crime, há crianças, afetos, né, que não podem defender-se, não podem gritar, tentar convencer a não praticar a sua morte. Neste momento, tudo aquilo está sendo registrado no perispírito da mãe. Como também aquele outro que aprova, instiga, obriga. Muitas vezes a mãe que não deseja também assume o seu caráter pelo seu ato. Vou repetir. Não falo aqui de providências legítimas. Aquilo que nós sabemos entre um momento difícil de um nascimento, entre salvar a vida da mãe ou da criança, a preferência sempre é salvar a mãe. Isso é uma coisa legítima. Agora, o outro lado é quando você não deseja, você arrependeu-se de um ato e quer retirar um filho de você.
Lembramos que isso é um tema, é um debate muito sério, que requer profissionais, espíritas de profundo conhecimento para, nesses seminários, vamos colocar assim, um debate saudável, um debate que venha acrescentar informações para poder passarmos às pessoas. Aqui nós estamos comentando um fato que está sendo narrado, ok? Para não ficar dúvidas. Vou repetir. Não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com o direito sublime da vida, demonstrando a sensibilidade das almas nobres. Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que fazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas, minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Nem sempre aceitamos o sofrimento retificador. Sempre aceitamos com revolta, achando que é, digamos assim, injustiças da vida para conosco. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o, inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Esta é a visão exata de que ela, aquela senhora, tem sobre si, achando que tudo o que ela fez foi de uma forma correta, caridosa, ajudando ao outro. Não é isso que se observa
na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça, então, o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio, nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. É muito importante neste exemplo, para ela, tudo o que ela tinha feito, daí a sua questão da enfermidade, foi uma boa obra. Mas dentro da lei de causa e efeito, não é isso. Daí ela está padecendo já todos estes atos que ela realizou. E, endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Então, meus irmãos, nós acabamos de ler o capítulo que tem por título Vampiro. Em que nos é dado esta grandiosa lição
aqui mostrando alguém que violou horrivelmente as leis divinas, não permitindo que muitas crianças viessem ao plano material. E cada gesto, cada ato, e aqui foi mostrado 58 pontos escuros que Paulo, chefe vigilante, via como rostos em cada um deles, das crianças que ela tinha cometido o aborto. Então é importante a nossa vigilância, como Jesus nos ensinou. Vigiai e orai. Vigiar os nossos atos, pensamentos, palavras e ações. Orar para manter o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, lucidez e, principalmente, a prática do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Esta é a lição que temos no dia de hoje do livro Nosso Lar. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez entrarmos em seus lares, trazendo a mensagem do livro Nosso Lar, dentro das nossas reflexões, que temos plena consciência de que ainda é muito limitada. Mas sempre procuramos, dentro dos nossos limites, levar a mensagem da espiritualidade a todos os lares, a todas as pessoas. Que a tua paz, Jesus, esteja sempre conosco e que possamos a cada dia ser o melhor instrumento da tua vontade no trabalho que realizamos no nosso dia a dia. Que a tua paz permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, o movimento de amor ao próximo encerra neste momento mais um capítulo do livro Nosso Lar. Que assim seja. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.